Expert Talks. Expert Talks. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expert Talk. Hoje eu estou aqui com a minha parceira Jéssica e temos um convidado especial que eu vou deixar você chamar. Com certeza. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, um novo episódio de Expert Talks. Estou muito feliz, Mal. Obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez. E hoje o assunto é bom, hein, Mal? Hoje nós vamos falar sobre programas universitários. É isso mesmo. Você que está aí assistindo junto com a gente, tem interesse em fazer uma universidade fora? Fica com a gente que a gente vai dar um monte de dica. Aquele que não sabe como, né? Não sabe como começar, não sabe o que precisa... os pré-requisitos, se é caro, se é barato. Onde fazer. E quem que vai responder? E nós estamos aqui com um expert que vai dar todas essas dicas, que é o Henrique. Vou deixar ele se apresentar aqui. Obrigada, Henrique, por estar aqui com a gente. É um prazer ter você. Eu que agradeço mais uma vez. Bora! Mais uma vez a gente falar de universidade no exterior, dos programas universitários. Tô bem feliz, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu preciso me apresentar? É bom, né? É bom. Talvez as pessoas não assistiram o episódios anteriores. Eu sou um expert em anteriores. universidades no exterior, em programas universitários. Trabalho com isso há mais de 15 anos e sempre colocando estudantes em universidades no mundo inteiro. E trabalhando muito próximo, desbravando, né? Porque o tema universidade é complexo. Não é todo mundo que entende que... será que eu posso ir? Será que é para mim? É um sonho que pode ser realizado. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Para quem não sabe, ele está sendo humilde aqui, mas é um dos maiores especialistas nesse programa no Brasil e talvez aí na América do Sul. Mas quando você fala complexo, não é complexo para quem compra, é complexo tudo que envolve para a pessoa não se aventurar, isso você quer dizer? Eu digo que é complexo num primeiro momento onde você pensa... Justamente, será que é para mim? Será que eu posso? Será que eu preciso fazer um high school nos Estados Unidos, por exemplo, para ter o currículo caro, americano? em qual universidade será que eu tenho dinheiro para isso? A complexidade, você fala, é o número de informações que... Exatamente. De dúvidas, né? Porque, Mal, já é complexo a gente escolher qual é a profissão que a gente vai seguir fazendo uma universidade no Brasil. Já é algo que a gente muitas vezes tem que fazer um teste vocacional. A escola ajuda muito nisso, nossas aptidões. Então eu acho que é uma complexidade da vida acadêmica mesmo. Entendi. Então vamos começar rápido, né? Porque o tempo é curto. Certo. Pré-requisitos. O que uma pessoa fala assim, eu quero fazer uma universidade lá fora. E todo mundo sonha, eu quero estudar em Harvard, eu quero estudar no MIT, eu quero, né? Sim. Quais são... O que eu preciso? Primeira coisa, essa coisa de nota, GPA, o que é? Dá uma contextualizada rápida aí. Legal. Vou fazer rápido. Me corta se eu estiver indo... Não, fechado. Muito, porque é muita informação. A Jéssica corta. Pode deixar. Eu vou contextualizar um pouco. Eu acho que foi um pouco difícil nos... início dos anos 2000 ali, quando um estudante brasileiro ou internacional, qualquer outra nacionalidade, que não teve acesso ao sistema acadêmico americano, conseguia entrar numa universidade. Por quê? Porque ele tinha que ter os mesmos pré-requisitos que um estudante americano. Tem que fazer um teste que chama SAT, que os próprios americanos fazem. O sistema acadêmico até do high school, do ensino médio americano, é diferente do nosso. E de 2010 para cá, as instituições internacionais, as universidades, pensaram, a gente precisa desses estudantes. Eles estão a fim de cursar. Afinal de contas, estamos num mundo globalizado. Exato. Então, como que a gente faz para aumentar esse número de estudantes internacionais dentro da nossa instituição? Bom, vamos flexibilizar. A gente também precisa conhecer como que é o sistema acadêmico brasileiro, argentino, europeu, para que o estudante consiga ir para os Estados Unidos. Falando dos Estados Unidos aqui, né? E então começaram a entender como que era essa equivalência das nossas notas com as notas americanas. Porque o GPA ele é uma média de notas daquele sistema americano, né? A, B, C, que a gente sabe.
Então, como que a gente transforma isso? As nossas que são em números em Exato. letras, né? Como que a gente consegue medir esse GPA? Né? Como que esse estudante consegue entrar aqui? Porque precisa falar inglês também. Né? Mas então, eu estou entendendo que essa equivalência significa que o estudante não precisa necessariamente ter feito o ensino médio fora para pensar em fazer uma universidade fora. É isso? Entendi Não certo? precisa. Não. Já Legal. precisou, Jéssica. Já precisou. Hoje Legal, não precisa isso é legal, mais. né? Porque a gente vê que, então, você que está aí no ensino É, médio... Não quero fazer um ensino médio no exterior, eu quero esperar para uma universidade. Ok, né? Desde que Sim, tem esses pré-requisitos. Exatamente. Que ele está enrolando Tem para que ter nos nota. falar, né? Tem que ter Ó, nota. ele falou a nota, então Eu vamos tava recapitular. contextualizando. Vamos tô brincando. Tem que ter recapitular. nota. Você falou que eu sou Quando você fala tem o que ter expert da nota, América do Sul. quando você Preciso fala rasgar tem que ter conhecimento. nota, Henrique, o que é ter nota, né? Certo. Bom, o que é ter nota? Eu não posso ter nota vermelha, ou eu tenho que ter nota se for letras B e A, se for Tem que ter números 9 e nota 10. acima da média da escola aqui no Brasil. Quanto melhor minha nota, Exatamente. Boa. As universidades, principalmente as americanas, elas costumam avaliar a partir do 9º ano. é que não tem um vestibular, é uma análise curricular, né? Exatamente. É o perfil do estudante, é mais holístico Legal, também. legal. E né? uma dúvida que fiquei aqui agora. O estudante, ele precisa ir bem, né? Uma média acima em todas as disciplinas, ou existem algumas disciplinas no colégio que ele tem que se destacar mais para cursar determinada curso Perfeito. na universidade? Ótima pergunta, Jéssica. Ótima pergunta. Por quê? Quando eu falei para vocês que é mais holístico, algumas universidades, inclusive, já começam a direcionar. Se é um estudante de exatas, ele tem que ter as notas de matemática, geometria, todas essas, álgebra, todas essas de exatas altíssimas. Mas não quer dizer né? que as outras também Mas podem não precisa ser... de uma nota alta em É. educação artística. Em Mas educação também não física, pode ser uma nota né? tão ruim, né? Não pode, Pra porque queimar sempre tudo. vai ser o geral. Tá. né? E aí também uma análise do perfil desse estudante. Porque o estudante também vai ter que fazer uma carta se apresentando, contando por quê. Uma carta de intenção, né? Por que eu quero fazer universidade? E por que a universidade tem que me aceitar? Isso é importante. Né? Então o estudante tem que ter consciência de que ele precisa convencer a universidade de que ele está pronto para estudar lá. Né? Além do inglês, que eu acho que isso é um pré-requisito para essa molecada de hoje, que é o menor dos nossos problemas, vamos dizer assim. Mas, ó, vamos né? pensar aqui, né? Pô, o estudante... Vou fazer um advogado do diabo, que ele estuda numa escola pública, tem Certo. notas boas, ele tem ali o inglês, que fez um curso numa escola brasileira aqui, sem falar nome, um intermediário, ele não domina bem ainda. Certo. Mas tem vontade, ele estudou na escola pública para ter essa nota melhor, já pensando numa universidade, ele tinha condições de uma escola particular, ele nem tem o inglês tão bom. Existe ainda assim a possibilidade de ele fazer um programa universitário, Henrique, ou não? Existe, porque junto com essa contextualização que eu deixei com vocês Do holístico aí. sobre essa adaptação do sistema americano para receber estudantes internacionais, ele entra no que a gente chama de primeiro ano internacional. Ele vai ter, inclusive, dependendo do nível de inglês dele, um suporte de inglês. É quase que um cursinho que já equivale ao primeiro ano. Ao primeiro né? ano de universidade, exato. Ele não legal, perde hein? nada. Você não vai fazer o primeiro ano internacional ou um pathway, dependendo da universidade, chama de algumas maneiras, tem algumas nomenclaturas. Ele não vai fazer essa preparação para depois entrar na universidade. Então, resumindo aqui, inglês, notas boas, disponibilidade, né? Exato. Não precisa ser de 4 anos, pode ser de 1 ano só, de 2, 3, né? Depende do tipo de programa que ele quer. O tipo de exato. programa. E disposição, né? E vontade de conhecer Vontade, o mas novo, aí eu fico né? pensando aqui, eu preparo esse meu currículo, né? Esse apanhado de informações que você disse, e mando para a universidade, entrego na Experimento. Como que isso funciona? Certo. Aqui a gente facilita, na Experimento facilita essa entrada. Tá? Por que as pessoas devem estar pensando, né? Ele falou só 3 pré-requisitos. Né? O americano ele precisa de trabalho voluntário, precisa do SAT, precisa de tanta coisa. Né? A gente facilita essa entrada. Todas as universidades que estão no portfólio da Experimento, elas são top 200. Né? Os Estados Unidos hoje, título de curiosidade para vocês, tem 4.500 universidades. Tá? Pensa, top 200. A gente está falando de universidades
muito boas. Top 200 mesmo. Exato. Só que esse top 200, ele não contempla, como você falou no começo, Mal. MIT, Harvard, Stanford, NYU, elas não estão no top 200. Elas estão ali top 50, top 100, as mais conhecidas, né? O sonho de todo mundo. Todo mundo sonha ter no currículo ali. Fiz um curso em Stanford, fiz um curso em Harvard. Porque acaba pesando no currículo, né? Quando a gente coloca que fez um curso, né, em Harvard. Mas em questão de estrutura, né? Eu visitei uma universidade em Denver e uma que chamava Regis University pequena. Cara, eu fiquei impressionado. Ela deve ser top 500. Não deve estar entre as 200, com certeza. Mas é assim... É coisa de outro mundo, né, Henrique? A gente que está acostumado com universidade aqui, quando vê alguma coisa lá fora, eu imagino essas universidades que estão no topo mesmo, que você conhece aí na palma da mão. E aí, então, ele vai entregar essa documentação para experimento e a experimento vai fazer de acordo com o perfil... A estratégia para que a universidade aceite. Legal. Como experimento, a gente também tem que convencer a universidade que aquele estudante é o perfil. Né? Então, a gente vai contar a história dele também. Olha as notas desse cara. Ele está, às vezes... Vamos tentar pleitear uma bolsa, vamos tentar uma acomodação legal para ele tem alguma questão, precisa desse curso. A gente vai orientar qual que é o melhor major, né, que é o curso que ele vai escolher, qual que é o melhor major. E a título de curiosidade, de novo, vocês sabiam que dá para entrar numa universidade dos Estados Unidos como indefinido? Você não precisa escolher qual é o curso que você quer? Caramba, isso eu achei bem legal, né? Porque é muito complicado, né? Muitas vezes o adolescente, ele sai do ensino médio, às vezes, sem uma definição do que ele quer para a carreira dele, né? Porque é uma definição difícil de fazer, né? Com 17 anos, às vezes, né? Você tem que falar o que eu vou fazer o resto da vida. Exatamente. Então, acho que é influenciado pelo pai, pelo irmão, que é advogado, é médico, é engenheiro, é administrador, né? Então, ter essa possibilidade, né, de ir indefinido é uma coisa bacana. O indefinido, óbvio que não é bagunça. Conta pra gente como é isso. Você tem que escolher, pelo menos se você é da área de humanas, de exatas, é básico, né? De saúde, exato. Você sabe quais são as áreas que você quer. E ali dentro, os 2 primeiros anos, no sistema americano, eles são mais básicos. Onde você vai experimentando e colocando créditos. Não é que nem no Brasil que você entra num curso de administração e você já tem ali as suas aulas pré-definidas. O horário é com o professor X, a aula de administração 1, sabe? Lá você vai colocando os seus créditos que faça sentido, que crie um storytelling. Né? E no final do 2º ano, você tem que bater o martelo de qual é o major que você oficialmente vai seguir. Isso é importante, né? Porque traz qualquer estudante, ele não precisa definir o que ele quer. Né? Então, por isso que isso não é um pré-requisito para ter certeza. Eu vou porque eu já sei, porque eu quero direito, eu quero administração, eu quero psicologia. Mas e um estudante que já sabe? Tenho certeza, eu quero fazer direito. Como que é essa orientação da experimento, no sentido de para onde vai, para qual universidade, para qual destino? Existe essa orientação também de qual universidade tem um ranking melhor para aquele curso que o estudante quer fazer? Com certeza. Eu acho que tem uma questão de perfil. Tem estudante que tem o sonho do campus americano, né? Como o Mal mesmo falou, ele viu uma possível top 500... mas que tinha uma estrutura gigantesca. Eu gosto de esporte. Falo, você vê um monte de quadra de tênis ali numa universidade. Você vê piscina olímpica, você vê a piscina de salto, você vê um campo de atletismo. Você fala, caraca, dentro de uma universidade, coisas que aqui você vê num centro olímpico. Um refeitório, né? Uma cantina ali, um refeitório a cada esquina. Um refeitório de universidade, você vê comida, tudo, né? Um KFC, um Burger King, você fala... Os restaurantes dentro da universidade. Não é uma cantina, né? A gente fala uma cantina, mas é uma coisa... Fora os clubes. Tem muita coisa. Eu acho que existe esse perfil do estudante que quer um campus. Né? E que vai ser diferente de Inglaterra, que vai ser diferente de Austrália. E os estádios, então, né? Você vê um estádio de 100 mil pessoas dentro de uma universidade de 80 mil pessoas. Você fala, caraca, a gente tem universidade no portfólio que
O estádio da universidade ele é oficial da cidade. É ele que movimenta, inclusive, a cidade inteira. É muito legal, né? E aí vamos ajudar nessa estratégia. Né? Qual que é o seu perfil? O que você realmente quer? Qual que é a melhor universidade, de repente, para arquitetura? Qual que é a melhor universidade para administração? Ou qual que é o seu objetivo final? Terminando ali a universidade, o que você quer? Aí, às vezes, a Europa vai ser a melhor possibilidade. Às vezes, o estudante não tem o inglês e não tem interesse nenhum. Mas a gente também tem Portugal. Né? Ele também... Você falou um negócio legal, né? Às vezes ele não sabe e é esse o papel da experimento, né? É sentar com ele, analisar o perfil. Sim. Com certeza vão acionar o cara que conhece, que é o Henrique, que vai entrar numa conversa junto ali e apoiar, né, porque às vezes a pessoa talvez venha pensando em Inglaterra e o que ela está buscando é nos Canadá. Estados Unidos, o Canadá ou a Alemanha, sei lá, né? Exato. Bom, deixa eu só pensar aqui. Eu já ouvi falar num programa que é aquele, se me corrige se é isso, o American Collegiate, né? Sim, sim. O que é esse programa? Assim, eu já escutei falar tantas vezes. O que ele tem de diferente? Fala aí, para quem está em casa e para mim principalmente, né? Que estou aqui há tanto tempo e não sei a fundo. Me explica aí, Henrique. Legal, Mal. É assim. O Maurício mesmo falou. Logo de cara, o nome de 5 universidades que vem à cabeça dele quando pensa em Estados Unidos. Tem muitos estudantes que não têm nota. Né? Não tem nota assim, tá acima da média, o seu 6, o seu 7 ali. Não está ainda com inglês tão fluente. Né? E tem o sonho de entrar numa universidade top 50, top 100. Né? E esse é uma ponte, é um programa. Lembra que eu falei que os 2 primeiros anos eles são mais tranquilos ali, mas para o estudante se ambientar? Né? O American Collegiate ele é exatamente esses 2 primeiros anos que vão preparar esse estudante para no final, no término, ele fazer uma transferência. É uma progressão, vamos dizer assim, fica mais claro. Uma progressão para uma top 100. A progressão, porque esses 2 anos já valeram como os 2 primeiros anos, exato. Por isso que é uma progressão. Exato, que massa, exato. Hein? E aí ele continua numa top 100 os 2 últimos anos. E tem uma coisa interessante. Né? Esse estudante que não tem nota, que precisa melhorar o inglês, a partir do momento que você entra numa universidade americana, você zera o seu ensino médio. Eles não querem saber do ensino médio. Porque você já tem o seu GPA em relação à universidade. Aos 2 anos que você fez. Então, é uma forma de resetar. Né? Então, tem muitos estudantes que... Não fui tão bem no meu high school, no meu colegial aqui no Brasil. Faço os 2 anos lá e aí esse histórico aqui, essa ficha suja ficou para trás. Exatamente. É uma porta de entrada, sim, né? É uma sim. excelente porta de entrada. E isso Cara, é uma... massa, tem estudante que faz com a gente até porque perdeu prazo de uma universidade, por exemplo. Perdeu o prazo, vou fazer o American Collegiate porque eu sei que eu faço esses 2 anos e depois eu posso conseguir uma outra oportunidade. E ele está só com estudante internacional nesses 2 primeiros anos? Só estudante internacional, exatamente. Porque é essa a ideia. O que é legal também, né? Porque eu vou conhecer estudantes do mundo todo e depois eu vou entrar e vou conhecer o americano propriamente dito, né? E a própria equipe, os advisors, né, do programa vão ajudar o estudante... Né, faltando ali um semestre para terminar, para começar já as aplicações. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade. É possível eu assistir uma aula como ouvinte? Pô, eu estou nesse programa de 2 anos. Eu estou dentro da universidade. Eu acredito que sim, né? Mas você que conhece mais, fala assim, pô, eu quero uma folga minha aqui, assistir uma aula como ouvinte... numa sala lá junto com os americanos. Isso é uma coisa é bem possível, né? Sim. As universidades, inclusive, têm esses open houses, né? Tipo de abrir a universidade para estudantes que têm a intenção de um dia aplicar. As famílias vão para conhecer campus, você pode assistir a aula. Isso é super comum nos Estados Unidos. Tem idade? Eu tô pensando aqui, né? Pô, cara... Idade para fazer a universidade, você diz? Eu poderia? Não American Collegiate. Você poderia fazer um mestrado, né, Mal? Não, tô pensando assim, mas vamos supor, eu não tenho universidade ainda, ou parei, não terminei a universidade, tô dando exemplo aqui. Ou
quero ter uma segunda universidade, uma terceira universidade. Eu posso também? Depende da história que você vai contar. Entendi. Lembra que eu falei lá no começo da carta de intenção? Entendi. É. Que legal. Então é análise, sempre É análise, porque o americano vai pensar assim, né? O pessoal lá que vai receber a sua aplicação. Ele vai entender, pô, o cara já tem um curso de administração. Por que ele está querendo fazer outra? Ele precisa subir, precisa fazer um mestrado, para depois fazer um doutorado. Então, existe uma lógica ali no caminho. Né? Dificilmente os estudantes americanos fazem 2 universidades. Né? Porque ele consegue ter, dentro do próprio curso, experimentar outras áreas e já sair especialista em alguma coisa. Né? Você pode fazer administração e sair especialista em marketing. Que massa. Né? Então, essa cabeça das 2 universidades é um pouco diferente fora. Diferente. É diferente do que a gente pensa aqui. Vou mudar minha profissão, vou fazer agora um curso de direito. Até porque você diferente. se especializa, né? Isso que é legal, né? Exatamente. E a forma com que você experimenta nesses 2 primeiros anos te faz ter muito mais maturidade na hora da escolha final, né, Mal? É diferente de você... tô pensando é aqui, difícil você legal, conseguir né? se arrepender daquilo que você está muito. fazendo. Né? Porque você não desiste da universidade, você pode mudar. Você não precisa fazer igual aqui no Brasil. Eu estou fazendo um curso de psicologia, não é a minha cara. Chegou no segundo ano, eu vou... tudo, né? Você Exato. aproveitou tudo, né? Exato. Você acaba perdendo tempo, né? Em uma coisa que para você não fazia sentido. Tempo Sim. e dinheiro, né? Exatamente. Que são as 2 coisas Exatamente. mais valiosas hoje Exato. para as pessoas. Né? E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês vão ficar em choque. Sabe aonde acontece esse programa da American Collegiate? Na UCLA. Caraca, Em Los que Angeles. legal. Olha só. É. O cara tá dentro da Universidade da Califórnia. Exatamente. Caraca, que massa. Ele não pode continuar, né? Lá. Não vai fazer a UCLA. Ela só prepara esses 2 primeiros anos e depois ele progride para uma top 50, uma top 100. Que provavelmente vai ser em outro estado americano. Posso Exato. falar Texas ou sei lá. Exatamente. Pode ser uma outra que Caraca. até dentro da área que o estudante quer. Sempre vai ser na UCLA. A gente tem em dois campi diferentes. Tá. Tem na UCLA e tem na American University, que fica em Washington, D.C. Caraca. Olha Tá? E esse também, a American University é sensacional. É Pra aquele fã de gigantesca. Homeland que tá assistindo ali, sério. Exato, Tô exato. pensando aqui. Fica só se imaginando no já tô vendo destino. ali. Sim. Porra, que legal. Então que massa. é um tipo de programa que aquele estudante que está naquele sonho... eu conversei com semana passada. Um estudante, semana retrasada, né? Que semana passada a gente estava no recesso. Semana retrasada, com o pessoal lá de Goiânia. Conversamos sobre um estudante que estava doido para entrar numa top 50. E o American Collegiate é a melhor possibilidade para ele. Porque ele se deu conta... Né? Isso vai muito a favor do que a Jéssica estava falando. Isso vai... o estudante ele tem que começar a pensar nisso quando ele estiver no 9º ano. Se você chegar na metade do seu 3º ano e falar, quero fazer a universidade, deixa eu ir lá no experimento. Aí vai ter esses 3 últimos anos, e aí, como que foram suas notas? Não dá mais para correr atrás, né, Mal? Você tem só mais um semestre. E como que é essa transição, né? Então ele vai ficar lá, né? São 2 anos, né, que você mencionou. Exatamente. E aí, como é essa transição? No final desses 2 anos, como que ocorre essa transição para a universidade? As top 50, top 100, como que se dá ele tem que aplicar alguma Ele prova? vai ter que fazer uma aplicação para essa progressão. Tá? E assim, vocês sabem que tudo nos Estados Unidos, principalmente na área de universidades, é sobre ranking. Né? E uma dos requisitos para manter uma nota de uma universidade é a retenção de estudantes. Tá? Então, por exemplo, Harvard teve no primeiro ano, ali, setembro de 2025, entraram 1.000 alunos. Daqui 4 anos tem que sair 1.000. 1.000 tem que se formar. Entendi. Então, se eles perdem estudantes nesse meio tempo, cai a nota. Tá? É um dos fatores. É um pra dos ranquear. fatores para manter uma nota ali. Então, o que acontece? Esses estudantes que estão fazendo o American Collegiate, eles entrando no 3º ano, eles pegam as vagas, que são muito mais vagas do que no primeiro ano, né? Essas vagas de estudantes que desistiram.
Porque a universidade, ela não precisa necessariamente... O Maurício começou no primeiro ano e o Maurício tem que terminar. Não, um aluno começou e um aluno tem que terminar. Caraca, não importa se são 2 alunos que fizeram essa transição, né, essa progressão. Então, o estudante tem muita chance de conseguir, porque é nesse exato momento, nesse final do segundo ano que tem essa escolha do major oficial e tudo mais, que essas mudanças acontecem. E ele tem todo esse suporte, né? Para preparar a documentação que ele vai mostrar para essas top. Exato. E aí, como você falou, esquece a ficha dele lá do ensino médio. Ficha suja, né? Exato. Aí a gente vai falar só... Que era o meu caso. Tô pensando em mim aqui. Só daquilo que ele fez na universidade. Então tem que ser também 2 anos ali na UCLA. A gente está falando também de uma universidade... muito top. Só os 2 anos de UCLA, não precisa nem fazer os outros 2 da universidade, já valeu, né? Já e é ele vai ter um vivência. certificado, o histórico dele vai vir das 2 instituições. Isso é muito pesado para o estudante, academicamente falando. É muito bom. Eu acho que hoje, mais do que nunca, né? Antigamente tinha o peso, você estudou aonde? Hoje é o que você desenrola numa entrevista, do que você consegue apresentar, e essa vivência, né, Henrique, eu acho que é o grande ganho, né, do estudante brasileiro quando tá lá fora, né? Exato. Você tá eu tô pensando aqui numa UCLA, cara, você imagina? Não é porque é Califórnia, mas é porque é uma UC, né? Sim. Que é um desejo do mundo, né? De estar ali, né? A quadra de tênis a quadra de tênis é o tamanho de uma universidade aqui do Brasil, para, se você né? pensar. Mas, ó, A UCLA é a gigante. gente tem assunto para Esse falar tema é 10 horas, mas tá maravilhoso. acabando. Já passou muito rápido. Mas eu posso fazer uma É última isso que eu ia pergunta? falar. Faça a sua última pergunta. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Durante... Né, a gente está falando com um expert aqui, né? Em programas universitários. O que você viu, assim, de transformação na vida do estudante? Então, você já deve ter inúmeros casos que você viu estudante saindo aqui do Brasil para fazer um programa universitário e que retornou. O que você viu de habilidades que realmente fizeram diferença na vida daquele estudante, né? Antes de fazer o programa universitário fora e depois, no retorno dele. O que você consegue dar de dica aqui para a pessoa que está na dúvida se faz aqui no Brasil, se faz fora? O que você enxerga de maiores benefícios nessa vivência internacional universitária? Boa, Gé. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que lembrar que nem são todos que retornam, né? Eles acabam ficando. Falou tudo aí, não é? Falou Muitas tudo. vezes o programa universitário é uma porta de entrada para você acabar ficando no país e trabalhar fora. Até porque quem faz a universidade tem uns lances aí, períodos que você pode trabalhar Exatamente, no campus, né? exatamente. Remuneradamente, né? Sim, Legal. sim. Mas eu acho que não só o programa universitário, mas toda a nossa jornada da Experimento são benefícios desde o estudante que está fazendo lá um programa de férias, um high school. É uma questão de adaptação. Você vai ter situações onde você muitas vezes está sozinho. Resiliência. Resiliência. Você volta diferente porque você teve acesso a outros valores, a outras culturas. Isso enriquece. Uma pessoa que é muito introvertida numa universidade americana, ele muda. Eu mudei. Quando eu morei em Londres, e antes de morar em Londres, se eu não tivesse morado em Londres, eu não estaria aqui fazendo o Expert Talks com você, falando assim, normalmente. Porque ali me trouxe muita coisa. Fez você crescer, né? Exato. Profissionalmente e pessoalmente, As né? duas Porque a gente coisas. acaba As duas desenvolvendo coisas. habilidades, os Sim. soft skills, né? Sim. Que a gente fala. E para esse estudante que vai, são estudantes que vão ter acesso a muita coisa que eles sonham. Se esse estudante ele gosta de Harry Potter, um exemplo, pode ser que dentro da universidade tenha um clube que vai juntar 10, 15 estudantes só para falar disso. Então ele consegue ter uma adaptação ali mais rápida porque ele está fazendo coisas que ele gosta. E tem muita coisa para fazer. O estudante brasileiro, a gente é meio cara de pau, né? Então, a gente consegue... Eu brinco com os meus estudantes. Eu falo, o americano é sim ou não? O que diferencia da gente? A gente tem o talvez.
E esse talvez ele ajuda com que esses estudantes se destaquem muito dentro de uma universidade americana, né, os brasileiros. Porque ele insiste naquilo de, poxa, vocês estão falando não, mas eu acho que talvez a gente consiga. Vamos pensar numa possibilidade. E esses caras, a universidade abre as portas mesmo. Estende um tapete vermelho para esse estudante. Porque não é só baixar a cabeça e aceitar. Exato, Ele exato. quer o que desafia, né? Ele se envolve, aí começa a trabalhar no campus, começa a fazer pesquisa, começa a fazer tanta coisa. É uma coisa que eu não tinha pensado. E para finalizar, Henrique, que a gente tá com o tempo estourado, o Almir tá levantando uma placa atrás da outra ali, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você já me falou e eu fiquei muito impressionado, que é o que todo mundo que está ali quer saber. Preço. É muito caro estudar. Você me falou que muitos casos é muito mais barato do que você estudar aqui no Brasil quando você coloca tudo na mesa, né? Sim. Fala para quem está assistindo a gente, porque se eu falar, vão falar que eu estou mentindo. Então tem que sair da sua boca isso daí, né? A gente trabalha com vendas, né, Jéssica? E vou falar aqui. Fala você, explica aí. Para quem está nos assistindo, isso que você me falou e as vantagens, né? Os benefícios, né? Porque não é só pagar menos, né? É o que vem no pacote todo. Sim, né? exatamente. Eu acho que tem universidade para todos os bolsos, né, Mal? Eu acho que até destinos. É diferente o valor de uma universidade na Austrália do que nos Estados Unidos. Quando a gente viaja, no Canadá, ficar num hotel 3 estrelas, no albergue, isso. 5 estrelas, né? É isso. Vai depender do perfil. E muitas vezes não é nem sobre qualidade. É sobre o tipo da instituição. Você vai fazer um college no Canadá, ele tem um preço um pouco abaixo de uma top 100 dos Estados Unidos, né? Uma universidade. E talvez ofereça mais do que uma top 100 ofereceria para ele. Sim. Para aquela pessoa, para o que ele espera. Porque ele precisa. Às vezes eu quero ficar num albergue para conhecer gente, para socializar. Tá pagando barato. Sendo que eu estou num hotel 5 estrelas, eu não vou conhecer ninguém. Exatamente. Caraca, exatamente. Então eu acho que tem a ver com a vivência que o estudante quer ter. Qual é o destino? Mas eu vou falar. Resumindo, quando eu comparo com uma top brasileira... Se a gente pegar grandes universidades brasileiras, né, principalmente essas de administração que a gente conhece em São Paulo, e a gente fizer na ponta do lápis ali para uma universidade na Flórida, por exemplo, a FIU, o valor do que uma família gastaria com um estudante aqui é muito próximo do que vai gastar para ir para um ano na Flórida. Sim, com certeza, Mal. Com certeza. Se fizer a conta certinho, porque não é só o curso, né? A gente está falando tudo, né? Tudo. Para você manter um estudante, um filho, né, aqui no Brasil. Né? Os tipos de curso que faz, as coisas extras, uma saidinha, um cinema, uma baladinha. Tem todos os gastos, né? O custo desse estudante. E quando você coloca esse estudante lá fora, ele sabe que ele tem aquele dinheiro para gastar, ele administra. Aqui não, isso. Né? Aqui eu sei como é que é, porque... Se ele é mais ligeiro, já começa a trabalhar. Fazer uma graninha por fora. Que legal. Ou conseguir uma bolsa. Quanto tema, hein, gente? Eu acho que a gente deveria fazer continuar, né, outro episódio. Eu quero voltar. Vamos parar aqui, ó. Vamos até cortar. O primeiro episódio desse assunto para aqui, mas a gente vai voltar com o Henrique para contar mais detalhes, com né? certeza. Porque, eu fico pensando aqui, quem são essas top 100? Como que eu ingresso nessa top 100? Outros destinos, né? Que aqui hoje a gente falou bastante dos Estados Unidos, mas exatamente. O Henrique... Um conselho você pode dar para quem, né? Tem muita gente olhando para a Europa, né? Então eu acho que é um próximo tema, Jéssica. Perfeito. Então, você que está assistindo, comenta aqui para a parte 2 que a gente vai gravar com certeza. Henrique, quem quiser falar com o Henrique, eu vou numa loja de experimento, a gente sabe que você trabalha no head office da Experimento, não trabalha na loja, mas eu gostaria de trocar uma ideia com o Henrique. É possível? É possível. É só ir na loja da Experimento, conversar com os nossos experts. E falar, eu quero conversar com o Henrique. Quero falar com o Henrique. Então, ó, o cara ele não é inatingível, né? Você viu aí, com né? Certeza, ele tá super com certeza, vai ser o maior prazer. Maior prazer. Meu amigo, muito obrigado aí que agradeço. Pela aula mais uma vez. Cada vez que eu sento aqui, eu fico mais encantado com esse programa, porque eu tenho humildade de falar que eu não sei nada quando eu converso com ele, nada. Obrigado. E Jéssica, mais uma vez. Obrigada, Valeu. Henrique. Obrigada, Mal. Foi e um prazer. Valeu. O tchauzinho final, o recado final para quem tá em casa. Vai, pra gente finalizar. Um recadinho final é ano de fazer universidade no exterior.
procure uma loja experimento, me chama e vamos realizar esse sonho. É possível para todo mundo. A gente fala o seguinte, né? Que meta sem data não é meta, né? Tá, eu vou fazer. Você vai adiando, a sua vida continua sempre a mesma. Põe uma data, vai na loja e fala, vai acontecer esse ano até o dia tal e a coisa acontece. E estudem. Quem tá no nono ano, estude. Boa. Estude. Vamos ter nota para isso. Escuta os seus pais. É isso. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Obrigado. Expert Talks. Expert Talks.